fraudadas dessa maneira, né, a ponto de tornar o DEM o grande vencedor das eleições, e também para controlar a situação de uma maneira geral, né? Afinal de contas, a situação do país, né, assim como de toda a América Latina, é bastante explosiva. Basta ver o caso do Amapá, o caso do Carrefour. Né? Uma situação explosiva dessa, se a burguesia estivesse tratando da realidade, informando de fato o que está acontecendo, que o número de mortos é muito maior, que o número de infectados é muito maior, que não há controle algum sobre a doença, isso daí poderia levar a uma situação de caos muito maior e tornar insustentável o governo Bolsonaro e o regime político de conjunto. Agora, seja pelo fim das eleições, seja porque a situação está ficando cada vez mais difícil de esconder, nós estamos vendo aqui o resultado do trabalho muito mal feito, ou, para falar a verdade, da ausência de qualquer trabalho de combate ao Covid, né, por parte do Estado. No caso de Pernambuco e no caso do Brasil como um todo. Nós não vimos nenhuma política efetiva, né? Mais de 6 meses de pandemia, e não houve uma política de testagem em massa, não houve construção de hospitais, os agentes de saúde nunca foram mobilizados para cuidar efetivamente da população, saber o que está acontecendo, entrar nos bairros, operários, etc. A situação de desemprego é cada vez pior, então não houve um combate. Nesse sentido, o que era previsto, e é o que já está acontecendo, né, e é o que já está, inclusive, sendo mostrado pela imprensa burguesa, apesar de toda a manipulação, é de que há aí uma segunda onda. Na Europa isso aí já está bem definido, essa segunda onda, tudo indica que no Brasil também nós vamos assistir isso. E uma série de outras manifestações desse problema, né? Como o caso da própria reinfecção. No início do mês de novembro, 5 pessoas haviam sido classificadas, né, como casos de reinfecção no estado de Pernambuco. Agora ele subiu para 10, ou seja, dobrou de um mês. Os pacientes são 4 do Recife e um de Olinda, aqui da região metropolitana. Além disso, tem também no Sertão. A gente vê como o problema da reinfecção atinge o estado como um todo. Né? São os casos aí de Araripina, de Carnaíba e de São José do Egito. Agora, Vitor, isso daí se combina com a tendência, a enorme pressão que está sendo feita em escala nacional pelo retorno às aulas, né? E ao que tudo indica aí, não só como vem acontecendo aí no Centro-Oeste, como a gente já viu na semana passada no Panorama Brasil, está aí a pressão colocada na ordem do dia, a volta às aulas no Pernambuco, no estado inteiro, o ensino infantil. Como é que fica isso daí? Na terça-feira, ou seja, ontem, nós tivemos o retorno das crianças, ou seja, do ensino infantil, às escolas, né, de Pernambuco, nas escolas particulares. Ou seja, é mais um avanço da política de reabertura total das escolas e de reabertura total da economia. Uma medida que a gente teria que denunciar aqui como criminosa, absolutamente criminosa, e sem nenhum pretexto. No fim das contas, não tem nenhuma desculpa plausível para aplicar esse tipo de política, porque os dados nacionais, né, da última sobre a Covid, né, informam que 600 pessoas morreram, né, de coronavírus, o que é um número bastante alto e que inclusive é um índice bastante próximo aos índices em que se dizia que a epidemia estava no pico, em que estavam sendo realizadas quarentenas, lockdowns e etc. Então, diante dessa situação aqui, que a doença volta a avançar rapidamente, ou pelo menos volta a aparecer rapidamente,
você não vê nenhuma iniciativa semelhante a que houve no início da pandemia, né? Em que a burguesia procurou ter todo um controle político da situação. Quarentena, isolamento social, todas elas medidas que não tinham uma efetividade, né, mas pelo menos, obviamente, ajudavam em alguma medida, né, a combater a doença, embora de maneira muito ineficiente, e também mostravam uma certa preocupação, né. Agora, muito pelo contrário, a situação é basicamente idêntica, né, não tem nenhuma grande mudança de 6 meses para cá para hoje. Como a gente falou, o coronavírus não foi combatido, né? Não tem vacina para o coronavírus nesse momento, então não haveria por que você promover a abertura das escolas, mas está sendo promovida, temos que destacar, inclusive, né, está sendo promovida com um aval da esquerda, né, da esquerda pequeno-burguesa. Eu vi recentemente a candidatura do PSOL em São Paulo, na candidatura do Guilherme Boulos, propondo o combate real à pandemia. Então eles falam: vamos garantir as medidas sanitárias para o retorno às aulas no ano que vem e a vacinação da população, etc, etc. Ou seja, a disposição da esquerda não é de enfrentar, de dizer não vai ter volta às aulas até que haja vacina para todos, testes em massa, coisas do tipo. É de ir permitindo que a economia como um todo vá sendo reaberta e as aulas também, né, vão retomando. Outra coisa importante destacar é que em Pernambuco tudo que o governo for fazer está sendo assinado pelo PCdoB, né, que é o vice-governo do estado e é a vice-prefeitura do Recife até esse momento, que apoia, o PCdoB apoia integralmente a política golpista do PSB, né, o PDT também é outro. E vale destacar também que na própria campanha eleitoral, nos debates e tudo mais, o problema da volta às aulas é completamente ignorado. Então, assim, é um debate fora da realidade. Todo mundo se coloca como defensor das crianças, da educação, disso, daquilo outro, da juventude, mas quem está vendo é que as crianças, né, da, do nível mais básico da educação, que estão voltando às aulas nesse momento. Agora, como você mencionou, o PCdoB está aí com a mão na massa, né? Tem alguma declaração, tem alguma manifestação de que eles fariam diferente, de que eles pelo menos prometem aí alguma mudança? Ou a coisa simplesmente troca de faixa, assim, troca de estação, sem nenhum ruído, sem nenhuma transição? Não, no caso do PCdoB não tem, como eu falei, não tem nenhuma crítica, né? Muito pelo contrário, tem é, até, até é bom trazer isso daqui, né? Recentemente o PCdoB lançou uma nota dizendo que a direita apoiava a candidatura de Marília Reis e por isso que era necessário defender a candidatura do João Campos Recife do PSB. Ou seja, uma defesa explícita da política do PSB. De acordo com as palavras do PCdoB, de sua própria presidente, né, que é a vice-governadora do estado, Luciana Santos, a gestão do PSB é uma gestão exemplar. É, é bom destacar também que diante da crise do PCdoB, né, diante de todo o seu deslocamento à direita, né, que fez com que o partido perdesse um espaço gigantesco, né, durante todo o processo do golpe e tal, há uma discussão do PCdoB de se fundir ao PSB. Né? Então, com essa dependência total de um partido burguês como o PSB, é difícil esperar que haja um combate efetivo. No caso da candidatura do PPT da Marília Reis, de um ponto de vista da proposta, né, de sua plataforma, do seu programa político, também não há qualquer diferença real. Não há uma proposta de enfrentar, de proibir a volta às aulas, de mobilizar os estudantes, professores, coisas do tipo. Né? Na verdade, isso nem é discutido. Né? A discussão sobre a educação é sempre um problema abstrato. Tá certo. Antes da gente voltar para a nossa pauta, deixa eu chamar você a conhecer, se não conhece ainda, ou a visitar mais uma vez o nosso jornal diário na internet, o Diário Causa Operária. Se acessa em causaoperaria.org.br, desde 2003 no ar,
fique ligado na análise, na polêmica, no acompanhamento da situação política nacional e internacional, do movimento operário, estudantil e muito mais no Jornal Diário do PCO na internet. Não perca, inscreva-se e o acompanhamento aí dos desdobramentos da política regional você também vê lá no Diário Causa Operária. Bom, antes da gente voltar para a pauta propriamente política, no que diz respeito à administração do Estado, à administração das prefeituras, mais precisamente, as eleições desse ano, peço uma palavrinha do companheiro sobre o que está acontecendo na categoria dos rodoviários. Já na semana passada tratamos da mobilização, da paralisação dos rodoviários. Os trabalhadores em Pernambuco estão sofrendo um dos ataques mais frequentes, mais manjados, por assim dizer, que essa categoria sofre em escala nacional, que é a tentativa aí do Estado de forçar os trabalhadores a cumprir a dupla função, né? Eliminando aí a função do cobrador, do trocador, que acaba saindo do ônibus, deixando aí para que o motorista faça, né, tanto a condução do veículo quanto a assistência aos passageiros, né? Algo que inclusive põe em risco todo mundo que está dentro dos transportes. E aí, né, diante dessa situação, os rodoviários entraram em greve, mas não contavam com a astúcia dos pelegos da CSP com lutas. Explica pra gente, Vitor. Pois é, na semana passada a gente tratou da mobilização dos rodoviários, explicamos que era uma categoria que estava sendo muito atacada, né? Já vinha sendo atacada e durante a pandemia tem sido uma das mais atacadas. Mas nós anunciamos, inclusive, que uma assembleia do sindicato, uma assembleia dos rodoviários, tinha declarado greve a partir desta terça-feira, ou seja, a partir de ontem. E nós explicamos, né, que obviamente é um fato positivo, é uma, é uma notícia que mostra um determinado grau de mobilização da categoria, mas que isso daí não estava acontecendo porque havia um sindicato impulsionando a greve, mas sim porque a situação era tão crítica que o sindicato que joga contra a categoria, né, ou melhor, a gestão do sindicato, acabou sendo forçado a tomar algum tipo de iniciativa, né? E, inclusive, assinalamos também, né, que durante um longo período, a categoria dos rodoviários era administrada, né, era comandada pela força sindical, né, central sindical patronal, que todo mundo conhece, do Paulinho da Força, ultra pelega, direitista, que apoiou o golpe e tudo mais. E depois caiu nas graças da CSP com lutas, né, também bastante golpista, né, apoiou o golpe contra Dilma Rousseff, né, e tem uma política, como a gente está vendo aí nos sindicatos que são controlados pelo CSP com lutas, pelo PST, uma política de colaboração total, de entrega dos interesses dos trabalhadores aos interesses dos patrões. E também devemos assinalar que isso aqui é o resultado também de uma política muito frouxa, né, da CUT dentro dos sindicatos rodoviários, né, que acabou permitindo esse reinado da força sindical CSP com lutas. Bom, e o que é que aconteceu? Uma semana depois, surpresa, né, não houve greve. A greve foi suspensa. Suspensa por uma opção do sindicato, da oposição Guará, do CSP com lutas, que não é mais oposição, né, da gestão Guará, do CSP com lutas. E a greve foi suspensa porque o sindicato fez um acordo com os patrões. Nesse acordo aqui, está incluído um aumento impressionante de 2,69% no salário dos trabalhadores, o que imagino aí que não dá nem para contemplar o todo o problema inflacionário em um único mês, e a estabilidade dos rodoviários durante 6 meses. Aí alguém poderia colocar, né, de que
tudo bem. Eles não voltaram com as mãos vazias, conseguiram um aumento aí bastante irrisório e conseguiram colocar uma estabilidade. Os patrões queriam oferecer apenas 2 meses de estabilidade, eles conseguiram 6 e tal. Mas o fato é que, como a gente vinha, primeiro que patrão nenhum, não existe garantia que patrão vá obedecer qualquer tipo de acordo, né? Tá, o golpe de Estado é o melhor exemplo disso daí, né? Nem voto a direita a respeito, né? Quanto mais um acordo desse tipo. Quanto mais numa situação em que até mesmo o direito de greve pode ser cassado por meio do judiciário golpista. Em segundo lugar, a gente tem que colocar aqui o acordo aqui, ele está muito, muito, muito aquém do problema real, né? Se a mobilização chegou ao ponto de forçar uma greve, mesmo contra os interesses do sindicato, se há uma tendência explosiva a nível nacional da categoria dos rodoviários, né, essa greve tinha que ter um horizonte muito mais amplo e deveria ter, inclusive, uma perspectiva política, né? Porque, afinal de contas, se não houver o interesse, né, de ter um confronto real contra a dupla função, pelo fora Bolsonaro, por um enfrentamento efetivo contra a pandemia de coronavírus, né, contra todos os ataques à categoria, esse tipo de acordo aqui só vai servir para que a direita aprofunde os seus ataques. Então, por exemplo, conseguiram aí a estabilidade de 6 meses, mas vão arranjar um jeito de demitir o pessoal, né? Ou vão demitir logo depois de 6 meses. Supostamente os trabalhadores têm algum tipo de estabilidade quando tem, quando trabalham sob o regime da CLT, mas com a pandemia inventaram todo tipo de coisa aí, suspensão de contrato, corte salarial, um monte de expedientes para passar por cima do que está estabelecido. Então, se o sindicato resolveu acabar com a greve, né, que nem aconteceu, dando aí de bandeja que por causa de uma ou outra concessão a situação dos rodoviários vai melhorar, isso aí é uma traição completa à categoria. Bom, agora vejamos a situação da política municipal. A Marília Reis, candidata do PT, está sofrendo um processo. E a gente pergunta: o PSOL já está pronto para puxar o tapete dela? Responde aí, Vitor. O PSOL, estranhamente aqui nesse caso, né, está correndo a vice-prefeitura, ou seja, o PSOL aqui é vice do PT, o que de fato chama bastante atenção, porque em geral o papel do PSOL é de lançar sua candidatura para tirar votos do PT, dividir os votos do PT, impedir que o PT chegue ao segundo turno, né? E como o PSOL também não tem voto, né, só tem a capacidade de gerar uma confusão no interior da esquerda, no fim das contas, essa operação sempre ajuda a eleger a direita. Mas o que tem chamado a atenção também é que a candidatura da Marília Reis, embora seja uma candidatura que é apoiada pela base do PT, é uma candidatura que conseguiu chegar ao segundo turno, né, e que tem uma possibilidade real de ganhar, ou seja, que no final das contas, apesar de não ser a candidatura dos sonhos da burguesia, que seria algo como a candidatura do Mendonça Filho do DEM, a vitória da Marília Reis não seria o maior de todos os pesadelos da burguesia. Ou seja, há toda uma preparação para, para se isso daí eventualmente vir a acontecer. E uma das coisas que levanta a suspeita nossa é a seguinte: né? Nessas eleições, o PSOL se consolidou como partido da burguesia na esquerda, né? Ou seja, o partido oficial da burguesia no meio da esquerda, partido favorecido pela burguesia para que possa ser utilizado como uma oposição que não é oposição de fato. E o PSOL é vice de Marília Reis, né? Ou seja, numa eventual vitória de Marília Reis e numa impossibilidade da Marília Reis se assumir a prefeitura, quem assumiria é o PSOL.
destacando inclusive que o PSOL elegeu aí dois vereadores, teve a vereadora mais votada da cidade do Recife, que é uma fraude total, o que mostra que provavelmente o PSOL iria assumir um espaço grande aí no governo, né? Vai utilizar aí esses votos que ele não tem, mas que aparece tendo, como forma de barganhar secretarias, todo um espaço aí. E eu acho que nós não estamos aqui dizendo que é isso que vai acontecer, né? Mas acho que nós não devemos descartar a possibilidade que esteja nos planos da burguesia colocar o pessoal para assumir a prefeitura, se eles conseguirem, se acharem necessário, derrubar a Marília Reis. Afinal de contas, o vice sempre serve para isso, né? A gente já vem discutindo bastante. O vice é sempre colocado para controlar o prefeito, para que a burguesia tenha uma pessoa de confiança, né, quando o prefeito não corresponde aos seus interesses. É o caso, por exemplo, do Hamilton Mourão, aí vice do Bolsonaro. Foi o caso do próprio Michel Temer, que assumiu com a Dilma e tal. No momento, há aqui uma certa repercussão sobre uma suposta improbidade administrativa cometida pela Marília Reis na época em que era vereadora. Houve uma ação civil com a cobrança de devolução de R$ 156 mil aos cofres públicos. E essa primeira ação está arquivada desde fevereiro de 2019, sendo que em dezembro de 2019, 12 de dezembro de 2019, foi reaberto aí novo processo, né, uma nova ação, novamente sobre essa questão aqui, tentando processar Marília Reis por improbidade administrativa. Até agora não há nenhum desdobramento, a própria Marília afirma que não foi intimada a responder sobre a questão, né? O que parece, não há nada não há nada concreto, né? É mais um daqueles processos bizarros, sem qualquer tipo de prova, que utilizam para perseguir politicamente aqueles que se colocam no caminho do imperialismo, mas acho que nós devemos ficar atentos aí, porque não seria a primeira figura do PT a ser derrubada por um processo fabricado aí junto ao Ministério Público. E devemos ficar atentos também, né, que o vice, né, é uma figura do PSOL, uma figura inclusive completamente desconhecida do PSOL, que nada tem, não é uma figura da esquerda, ligada à luta dos trabalhadores ou coisa do tipo. É um elemento ali que certamente foi colocado como uma garantia para a burguesia, caso a Marília Reis seja muito pressionada por suas bases a fazer uma gestão mais à esquerda. Ok, para a gente encerrar então, Vitor, o partido realizou nesse último final de semana a sua conferência nacional, sua 31ª conferência nacional, fazendo balanço das eleições, principalmente discutindo a situação política e as perspectivas para o próximo período. E no terreno imediato, temos as eleições, o partido levantou aí a palavra de ordem de nenhum voto nos candidatos dos golpistas e seus aliados. Isso implica que no segundo turno também no Recife, nosso partido vai votar nulo. Vamos falar um pouquinho sobre isso para a gente encerrar o programa de hoje, Vitor. Isso, em primeiro lugar, isso parte de uma análise que nós fizemos aí da situação muito mais pessimista, podemos dizer assim, né, do que as análises da esquerda pequeno-burguesa. Né? Não houve nenhum avanço da esquerda, muito pelo contrário. Quem saiu ganhando com as eleições foram os partidos da burguesia, foi a própria burguesia. Tanto é que o PCdoB perdeu pela metade seu número de prefeituras, o PT recuou bastante, perdeu cerca de 70 prefeituras. A votação da esquerda em geral diminuiu muito. E o único partido de esquerda que dizem que cresceu foi o PSOL, mas o PSOL tem 4 prefeituras. 4 de mais de 5 mil prefeituras que estão aí, né? Outra coisa que também chamou bastante atenção é que os candidatos que conseguiram se eleger, e também os outros candidatos em geral, são todos muito direitistas.
candidato do PSOL, um é latifundiário, o outro veio do MDB, do PCdoB a situação é a mesma. Tem vários, o próprio PSOL e os demais partidos têm vários candidatos policiais, né, como é o caso destacado do candidato a vice-prefeito do PSOL no Rio de Janeiro. Então, não há as eleições não estão sendo um terreno favorável para desenvolver a luta política da esquerda. A única maneira de utilizar as eleições para esse fim da maneira como o PCO vem fazendo, e somente ele, né, utilizando como uma tribuna para denunciar o regime político, né, e convocar os trabalhadores pelo fora Bolsonaro, por eleições gerais e por Lula presidente. Fora isso, não há um sentido algum em participar propriamente das eleições, né, porque as eleições elas não estão sendo um referendo entre o bolsonarismo e a esquerda, como está sendo colocado. Está sendo mais um mecanismo da burguesia para consolidar os ataques contra os trabalhadores. No caso de Recife, a gente vê isso claramente. Uma candidatura do PSB que todo mundo conhece. O governo do PSB é um governo tipo PSDB, um governo superdireitista, sem influência alguma do movimento popular, ou coisa do tipo. Né? E que nesse momento, a candidatura do João Campos é a candidatura da Frente Ampla, né? Unindo aí praticamente todos os partidos do golpe. Né? PPS, o Partido Verde, o Rede, uma série de. O golpe em si, o chamado Centrão, o PP e tal, estão aí. E do outro lado, nós temos a candidatura do Marília Reis, como a gente colocou, né? É uma candidatura que se propõe aí a disputar a administração pública, né? Não a travar uma luta efetiva pelo fora Bolsonaro, como o nosso partido está fazendo. Então, nesse sentido, apoiar qualquer uma das duas candidaturas seria apenas contribuir para que os trabalhadores permaneçam na ilusão de que uma escolha entre o menos pior de dois candidatos vai favorecer a luta contra o governo Bolsonaro. E uma segunda questão, essa já mais programática, né, do partido, é que nós temos como princípio apoiar apenas os nossos próprios candidatos e os candidatos operários, né, que porventura se porventura houver algum cálculo, né, de que a gente deva apoiar um candidato de um outro partido, uma questão fundamental é que seria um candidato operário, porque nós somos um partido operário. Né? Do contrário, estaríamos apenas apoiando uma figura da pequena burguesia, né, com profundas ligações com a burguesia, cujo interesse, cujo interesse, no final das contas, vai estar sempre voltado, né, a encontrar um acordo dentro do regime político para estabelecer a sua carreira, né, e não o de enfrentar a burguesia para defender os seus interesses de classe. Então é por isso que em todo o Brasil e também no Recife a situação tem suas peculiaridades, mas não é diferente do quadro geral. O Partido da Causa Pereira está chamando o voto nulo. É isso aí. Ok, obrigado, Vitor. Obrigado a você que nos acompanhou aqui, assistiu mais um Panorama Brasil. Você fica ligado na programação da Causa Operária TV. Amanhã o Panorama Brasil volta a partir do 12h15 e a gente se vê lá.